Pessoal, então vamos começar entendendo quem é o Laser Yagi, que é o personagem que nós vamos falar aqui sobre durante toda essa live, a gente vai falar dele, tá? Existem dois tipos de Laser Yagi, isso precisa ficar muito claro para você. O primeiro tipo é o Laser Yagi, que é switched, que trabalha em nanosegundos. Esse laser é um laser pigmentar e é o laser que nós vamos falar dele hoje, ok? Porque existe um outro ND-YAG, que é o ND-YAG que trabalha em pulsos longos, e o objetivo desse laser é diferente. O objetivo desse laser é fazer depilação, fazer tratamento de varizes. Apesar de terem o mesmo meio ativo, que é o cristal de YAG, são lasers diferentes, ok? Então, tudo que for falado nessa live é sobre o laser ND-YAG Q-Switch de pigmentar, independente da marca do laser, ok? Inclusive aqui eu coloquei vários desenhos, né, várias imagens de laser. Tem aqui o Q-Clean, o Joaninha, tem os lasers importados, todos eles são ND-YAG Q-Switch que trabalha em nanosegundos, ok? Qual é o objetivo desse laser? O objetivo desse laser é atingir cromóforos alvos, que podem ser um pigmento de tatuagem e micropigmentação, que são cromóforos exógenos implantados no corpo, ou também cromóforos do próprio corpo, como melanina, como água. Água também é um cromóforo, viu, gente? Como a hemoglobina, que está presente no sangue. Esses são cromóforos endógenos. Então, quando a gente fala de tratamentos de melasma, melanose, cicatriz hiperpigmentada, onicomicose não, porque a gente está falando de um fungo, né? Mas esses outros, nós estamos falando de cromóforos endógenos, ao qual o laser também tem afinidade, ok? Então, são dois tipos de cromóforos, os implantados, quando a gente fala de remoção de tatuagem e micropigmentação, remoção de tatuagem, aquelas de partículas de asfalto, sabe? A gente chama de tatuagem traumática. Também é um tipo de cromóforo exógeno. E os outros tratamentos, que são os cromóforos endógenos. Então, quando a luz laser atinge o cromóforo, ocorre ali uma explosão. E esse cromóforo é fragmentado ou quebrado em partículas bem pequenininhas, e o corpo vai fazer a absorção dessas partículas e eliminar pelo sistema imunológico. Então, em todos os tratamentos, o laser é apenas um coadjuvante. Eu falo que o personagem principal nos tratamentos e protocolos é o próprio organismo e a imunidade do nosso cliente, porque são essas células, né, de defesa e da nossa imunidade que vão fazer a eliminação do patógeno, que são esses cromóforos fragmentados pelo laser, ok? Então, é dessa forma que o laser vai agir. A gente chama esse processo de fototermólise seletiva. O laser, ele seleciona o alvo que ele quer atingir, somente ele. E o que está além do alvo, ao redor do alvo, não é invisível para o laser. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tratamento de onicomicose, onde o cromóforo é o fungo, a unha é invisível para o laser. Ele tende a atingir somente o cromóforo, sendo ali o fungo da unha. Se é um melasma, seria a melanina, o cromóforo que que o laser deseja atingir, ok? Então, o risco, inclusive a gente vai falar disso, o risco de lesão, de intercorrência é muito menor, porque o tratamento ele se torna menos invasivo. E esse é também dos princípios do laser ND-YAG, que é switched, que é um laser não ablativo. Ele tende a agir somente no cromóforo. Então, na pele, no tecido adjacente ao redor ali do cromóforo, não vai haver dano, ok? O laser ND-YAG tem uma grande versatilidade de tratamentos oferecidos. E é importante a gente falar isso para que a gente não venha chamar o laser de um laser de remoção de tatuagem. Quantas pessoas falam, né? Eu tenho laser, eu vou comprar um laser de remoção de tatuagem. Na verdade, não. Ele é um laser pigmentar, que vai fazer os seguintes protocolos. Remoção de tatuagem. O laser ND-YAG, pessoal, ele é considerado padrão ouro para remoção de tatuagem, porque ele trabalha com comprimentos de ondas diferentes, que vai te dar um leque de opções de cores que você vai conseguir remover. Hoje no Brasil é o laser mais utilizado.
além de ter ali um comprimento de onda seguro para tratar fototipos mais altos que são muito comuns no nosso país, né? Pessoas morenas, fototipos 4, 5, 6, peles negras. O ND-IAG te dá a possibilidade de fazer qualquer tratamento nessas peles devido ao comprimento de onda 1064. Então, é o laser mais utilizado no nosso país, ok? Outro tratamento é o tratamento de manchas. Quando eu falo manchas, eu falo de qualquer tipo de hiperpigmentação. Pode ser um melasma, pode ser uma hiperpigmentação pós-inflamatória, de foliculite, ou pós-inflamatória em uma cicatriz que hiperpigmentou, pós-inflamatória de uma espinha, por exemplo, uma melanose, que também é uma hiperpigmentação. Para quem não sabe, a melanose são aquelas manchinhas de idade, ou manchas senis, senias, e cada lugar, né, cada região denomina melanose de um jeito. Mas são aquelas manchinhas que dá nas mãos, nos braços, no colo, no rosto, geralmente de pessoas mais velhas, tá? A gente chama essas manchas de idade. Outro tipo de hiperpigmentação são hiperpigmentações na região íntima, nas axilas, nas olheiras. Tudo isso, gente, eu denomino manchas e hiperpigmentação, porque em todos esses casos nós temos ali uma produção exacerbada de melanina devido a um fator X, que aí cada indivíduo vai ter uma causa, né? E cada procedimento, cada protocolo ou cada patologia, vamos falar assim, também tem uma causa, tá? Então, por exemplo, se a gente fala de melanose, a melanose é devido ao acúmulo de sol, à exposição solar acumulada durante a vida. Então, começa desde a infância. E é como se essa radiação fosse sendo concentrada ali na pele. E aí, quando a pessoa está mais velha, essas manchas surgem, né, nessas regiões que eu falei para vocês. Essa seria uma das causas da melanose, tá? O laser também é usado para rejuvenescimento facial. Como ele age através de calor, a gente tem um efeito fototérmico, onde a luz laser absorve água, que também é um cromóforo da nossa pele. Quando absorve água, ocorre ali na pele um efeito fototérmico que vai estimular a produção de colágeno. Por isso que a gente chama de um tratamento rejuvenescedor facial. Esse tratamento a gente pode fazer com o protocolo Black Pill, que é um dos queridinhos aí do nosso país, também conhecido como peeling de Hollywood. Também é um queridinho das atrizes de Hollywood, que tem o costume de fazer esse peeling antes de se maquiarem, porque o peeling ele deixa a pele com uma textura muito bonita, fecha poros, controla a oleosidade, melhora a tonalidade, né, da pele do rosto. Então também é um dos queridinhos aí dos protocolos feitos com o ND-IAG. Cicatrização de acne também, ele vai agir naquele processo inflamatório da acne que está muito inflamada, tá? Também é um benefício, dentre outros que nós vamos falando através da live. Mas eu quero que você entenda que o laser ND-IAG, por ter essa versatilidade de protocolos, ele é uma ferramenta muito poderosa para aumentar o faturamento da sua clínica e do seu espaço. Sabe por quê? Porque você pode vender vários protocolos para o mesmo cliente. Agora eu quero que você pense aí com você. Se quiser escrever para mim, pode falar, tá? Aqui. Scarlett, quantos protocolos eu precisaria indo numa clínica que tem um laser ND-IAG? Eu já dei esse exemplo aqui para vocês. Scarlett, precisaria de onicomiose, que eu tenho fungos nas unhas, estou acabando com eles, graças a Deus. Tratamento de olheiras, eu precisaria de clareamento íntimo, Black Pill, porque toda mulher quer envelhecer bem, então por que não estimular a produção de colágeno? Remoção de micropigmentação também, porque minha micro já está na hora de remover. Só que como que eu vou fazer em mim mesma, né? Eu tô treinando meu marido para poder fazer todos esses protocolos em mim. Mas, por exemplo, eu escalo de 5 protocolos eu precisaria. E você que está aí do outro lado, imagina quantos protocolos desses que eu falei você precisaria? Só para você tentar entender a necessidade do cliente que vai na sua clínica ou vai no seu espaço de beleza. Aquele cliente que vai para remover uma micropigmentação, muitas das vezes ele está precisando de vários outros protocolos.
mas ele não sabe que existe a possibilidade de fazer esses protocolos com laser, tá? Então, é importante você ter essa mentalidade de que você pode vender mais de um protocolo para o seu mesmo cliente. E eu vou dar uma dica para você no final da live para você fazer isso, ok? Quando a gente fala de estética, nós temos uma grande oportunidade de mercado. E eu quero trazer aqui três insights para vocês. Primeiro, e esse aqui vocês como empresários precisam captar, tá? Porque quando a gente fala de tratamentos feitos a laser, muita gente acha que é uma tendência. Eu mesma já falei isso várias vezes aqui. É uma tendência do mercado, despigmentação de sobrancelha, remoção de tatuagem. Mas estudando um pouco mais, eu entendi que não é só uma tendência, é uma mudança na mentalidade das pessoas. Vocês conseguem perceber que de uns anos para cá, nós brasileiros, nós temos a necessidade, nos é cobrado ter esse cuidado com a nossa estética, com a nossa beleza? Vocês sentem isso? Principalmente você que é profissional da área. Hoje, atualmente, quantas vezes você já ouviu falar que você que cuida dos outros, você vende beleza, você precisa estar bem? Isso é uma forma de cobrança, entende? Então, essa mudança na mentalidade e o quão nós somos cobrados hoje para estarmos bem esteticamente, faz com que nós brasileiros consumimos mais e mais e mais procedimentos estéticos. Então, hoje nós somos influenciados pelas blogueiras, nós somos influenciados pelas atrizes, nós somos influenciados por várias autoridades em rede social, sendo que nós somos cada vez mais cobrados para estarmos bem esteticamente. Então, hoje em dia, cada vez mais jovem, a mulher começa a fazer uso de Botox, por exemplo. Hoje se fala em Botox preventivo. Gente, há alguns anos atrás, a mulher começava a fazer Botox a partir dos 40 anos. Hoje, a partir dos 25, ou até, às vezes até menos, a mulher está fazendo o uso do Botox por prevenção. Então, ocorreu uma mudança na mentalidade do nosso país, talvez do mundo inteiro, né? Onde nós somos cada vez mais cobrados para consumirmos procedimentos estéticos. E eu quero que você entenda isso, porque laser não é tendência. Laser vai ser para sempre, porque todos esses protocolos você vai conseguir fazer nos seus clientes devido a essa mudança de percepção e essa mudança de mentalidade hoje, né, que nós temos. E um detalhe também é que hoje nós vivemos na geração do imediatismo. A gente quer resultado assim rápido, né? E alguns protocolos, não vou falar todos, mas alguns protocolos feitos com ND-IAG, o cliente ele tem a possibilidade de ter resultados muito rápidos, como por exemplo a onychomicose, a melanose solar. São procedimentos onde o cliente vai ver resultado na primeira sessão ele já vê resultado. Às vezes nem precisa de mais, mas são 2, 3 sessões no máximo para você finalizar um tratamento. E esse também é uma tendência de mercado, oferecer serviços que têm resultado rápido, tá? Outro fator, acessibilidade. Hoje em dia é mais acessível as pessoas a fazerem procedimentos estéticos. Então ela pode parcelar no cartão, ela pode fazer uma pesquisa de mercado de preço, que muitas fazem, né? Hoje em dia é mais fácil, mais acessível as pessoas a fazer um Botox, que antigamente era assim, inacessível para muitas pessoas. Hoje não, a pessoa vai ali, divide no cartão e qualquer pessoa tem essa condição de fazer. Então isso faz com que também cresça ainda mais esse consumo da área da beleza e de procedimentos estéticos. E nós temos também uma tendência cada vez maior, isso são relatórios do setor da estética que nos falam, né, que cada vez mais o brasileiro vai consumir procedimentos estéticos. Então, quando você tem um laser, um aparelho, uma máquina que te dá uma versatilidade de protocolos, não tem como dar errado, né? Não tem como. Quando você consegue focar, né, nessas potencialidades do laser. Por isso que eu falo que é uma máquina, né, de ganhar dinheiro. Agora vamos falar sobre o impacto positivo do laser ND-IAG no seu faturamento, tá?
Você falou de tendência, o que é o laser, mas como que o laser vai aumentar o meu faturamento? Eu quero métricas, vamos falar assim. Então, nós vamos falar de valores de protocolos. Começando pelo protocolo de remoção de tatuagem. O Diego tá aí, ele não me deixa mentir, tá? O Diego ele é uma case de sucesso na área de remoção de tatuagem. É uma autoridade lá na região dele. E ele sabe falar assim que a remoção de tatuagem é muito lucrativa, porque é um procedimento feito em várias sessões. Você vai cobrar valores. Quando a gente fala de laser, a gente tem um alto valor agregado, né? Eu vou remover a sua tatuagem com laser. Então, eu estimei aqui valores médios, tá? Que vão ser de R$50, porque você tem que ter um valor mínimo para ligar a sua máquina. Você não vai ligar um laser, colocar água destilada para cobrar R$30. Então, você tem um valor médio que seja uma pinta, gente. Ah, eu vou remover uma pinta, é R$50. E o valor máximo não tem como a gente estipular, porque vai depender do tamanho da tatuagem. Então, eu coloquei aqui até R$1.000, ou às vezes até mais, dependendo do tamanho da quantidade de tatuagem que seu cliente vai remover. Então, o valor médio de R$50 a R$1.000 quando se fala de remoção de tatuagem. Remoção de micro, a gente tem um valor fixo, mas varia muito em regiões. Então, vai variar entre 150, 180, 350, R$400. Eu tenho aluno que cobra R$400 em remoção de micro. Então, esse é um valor estimado. Lembrando que a remoção de micro você faz ali em 10 minutos no máximo. Se o cliente estiver sentindo muita dor, você faz 10 minutos parando. Mas se ela for tranquila, você faz em 3 minutos, 5 minutos no máximo. Então, você vai ganhar aí R$300 em 5 minutos. Outro tratamento que eu quero falar para vocês sobre valores, que é o tratamento de manchas e de melasma. Tratamento de melasma, onicomicose, cicatriz hiperpigmentada, o legal é você cobrar por um pacote, porque uma sessão não vai resolver. Se o cliente fizer uma sessão com tratamento de melasma, ele vai ficar insatisfeito. Então, você já vai lá, vende 3 sessões para ele e ele vem as 3 sessões, tá? Eu coloquei uma média aqui de R$1.500 em 3 sessões. Nessas sessões, você pode intercalar sessões usando o dermocosmético. No curso eu ensino esse protocolo, porque eu gosto muito de laser e dermocosmético agindo juntos. O laser tratando a hiperpigmentação, ou seja, aquele excesso de melanina, e o dermocosmético cuidando do melanócito. Tá? Então eu gosto de associar esses 2 tratamentos, tanto para melasma quanto para clareamento íntimo. Então aqui um pacote de 3 sessões, uma média de R$1.500 você pode cobrar. Rejuvenescimento facial. E aí nós estamos falando de tratamento Black Pill. Black Pill vai variar também muito. E aí você pode sim cobrar sessão, mas o legal é cobrar pacote, porque você vai ter que fazer entre 2 a 4 ou 6 sessões, dependendo do seu cliente e da necessidade que ele tem, tá? Eu coloquei um valor médio da sessão de R$250 do Black Pill. Eu sei que tem gente que cobra mais, eu sei que tem gente que cobra menos. Então, eu quis fazer um valor médio aproximado da sessão para você ter aí uma métrica e entender mais ou menos o quanto o laser pode te proporcionar de faturamento, tá? Agora o meu queridinho, né, gente? Quem viu a live da semana passada sabe, que é o tratamento de onicomicose. Tratamento de onicomicose, por que ele é meu queridinho? Porque você vê resultado rápido, você faz uma sessão em segundos e você é muito bem pago por isso. R$90 por unha tratada você pode cobrar, de R$60 a R$90. Você vai gastar uma média de 15 a 20 disparos. Se for em só uma unha, você vai gastar menos e você vai fazer em menos de 1 minuto o tratamento. É um tratamento que não dói, então é confortável para o cliente, não é invasivo, não precisa cortar a unha, é só bater o laser ali por cima da unha, cliente satisfeito e você satisfeito. Então esse para mim é um dos protocolos mais lucrativos feitos com laser NDI. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa e contar para vocês uma experiência. Hoje eu fui fazer a manutenção da minha unha e eu divulguei, né, a onicomicose no meu Instagram, vocês devem ter visto, divulguei recentemente. E o que tem de gente me procurando para fazer tratamento de onicomicose, vocês não acreditam. E aí eu fui fazer a manutenção da minha unha
E a minha manicure falou, vamos fechar o laser day aqui no salão, vamos tratar a onicomicose. Eu tenho muita cliente com onicomicose, tem cliente que está há anos com fungo, fica super incomodada, tem vergonha do pé. No salão que eu faço manutenção do gel. E no salão que eu tiro cutícula, que é outro salão, as meninas também querem que eu vou lá atender as clientes delas de onicomicose. Então fica uma dica para vocês. Fechem parcerias com salões de belezas e com manicure. Para a manicure é muito interessante que a cliente dela não tenha fungo no pé, tá? Porque o fungo no pé, ele passa, inclusive pode passar até para ela. E aí existe a necessidade de ter um material separado, cortador de unha, lixa, alicate. Então, para a manicure é muito interessante. Dica assim, ó, que vale milhões para vocês. Comece a divulgar esse tratamento em rede social e vá até o salão de beleza que você vai, já tem costume. Comece a falar para os meninos. Eu tenho certeza que vai chover de cliente querendo tratar a onicomicose com vocês, tá? Agora, voltando, vou falar sobre o clareamento íntimo. O clareamento íntimo também é uma alternativa muito bacana, muito lucrativa e muito procurada. Sessões médias, 3 sessões, R$900. Coloquei esse valor médio aqui em 3 sessões. Lembrando, gente, que quando a gente fala desses tratamentos causados por hiperpigmentação, é muito importante a gente identificar a causa da hiperpigmentação, senão você não vai ver resultado. Eu vejo gente falando assim, não vejo resultado fazendo clareamento íntimo com laser. Primeiro, que não identifica a causa. Se for uma hiperpigmentação causada por uma foliculite devido à lâmina e a cliente não parar de usar a lâmina, de nada vai adiantar o tratamento, porque o melanócito continua hiperpigmentando ali a região, produzindo melanina. A mesma coisa quando a gente fala de melasma. Se a causa do melasma é hormonal e a cliente não consegue resolver esse problema hormonal, não adianta fazer tratamento. Isso é uma das primeiras abordagens que eu falo nos cursos, identifique a causa. E aí depois você vai tratar com laser e você tem a opção de tratar com dermocosmético, que para mim os dois juntos é sucesso. Laser tratando a melanina e dermocosmético cuidando do melanócito, tá? Então os dois juntos sucesso, e aí você tem a opção de vender laser e vender sessão com dermocosmético também, ok? Então, através desses valores, esses foram os protocolos que eu separei para falar aqui com vocês. A gente consegue entender que o laser, gente, tem muito potencial. Às vezes você comprou seu laser e tá aí fazendo só a despigmentação de sobrancelha. E posso contar para vocês que já tem vai fazer 5 anos que eu dou curso. Só na U Academy são 500 alunos. Então imagina quantas pessoas já despigmentando sobrancelha e tatuagem tem no mercado. Por que não virar os seus olhos para outras possibilidades? Óbvio, vai continuar tratando as despigmentações, mas tentar explorar outras áreas para aí sim você ter um faturamento dos sonhos até o final do ano. Pensa nisso, tá? Outra dica de milhões para vocês aqui. Como que a gente vai fazer para atrair clientes e maximizar o faturamento da sua empresa nesse ano de 2024? Ok? Vamos de dicas de milhões para vocês agora. Primeira dica é uma dica simples. Você oferecer pacotes de tratamento. E você pode combinar pacotes diferentes. A sua cliente chegou para você, ela está precisando despigmentar a sobrancelha, mas você fez uma avaliação visual da pele dela e você percebeu que ela tem olheiras, que a pele dela está toda cheia, toda porosa, precisando de um cuidado. Então, por que não oferecer um pacote de despigmentação, um black peel e um tratamento de olheiras para ela? Sua cliente chegou para fazer despigmentação labial, só que ela está com a pele toda manchada, você percebeu que ela tem melanose, por que não oferecer para ela um pacote oferecendo vários serviços? Já pensou nisso? Por que não falar mais para vocês que têm um público masculino? Por que não falar mais sobre onicomicose e saber se o seu cliente tem onicomicose? Você pode vender vários pacotes de tratamento para eles, oferecendo um desconto ali significativo, que vai agradar você e agradar o seu cliente também. Às vezes a gente fica focado em, eu preciso trazer esses clientes para o meu espaço. Os clientes já estão lá.
e você pode explorar essa carteira que já foi aberta para você. É muito mais fácil o cliente que já abriu a carteira para você fazer outro procedimento do que você captar um cliente novo, ok? Descontos em pacotes por sessão. Aqui a dica é, o cliente precisa de 3, 4 sessões de despigmentação na sobrancelha. Vende as 4 sessões de uma vez e o cliente vai ter ali um compromisso com você de estar vindo periodicamente fazer essas sessões. Eu tenho uma aluna, case de sucesso maravilhosa, não sei se ela está na live hoje, não está, né? A Hannah é muito ocupada, né? Trabalha até tarde, mas a Hannah é case de sucesso. Ela vende 3 sessões mais a micropigmentação em um pacote só. E aí ela recebe à vista e antecipado dos clientes. Vendendo esse pacote, ela fecha a agenda e fatura muito. A Hannah é uma aluna que não quer trabalhar com outros protocolos, porque ela já tem uma agenda fechada só de remoção e micropigmentação, vendendo os pacotes. Então, no caso dela, não tem o porquê, né, dela investir em outros protocolos. Então, fica a dica e o exemplo da Hannah. Se você faz isso, manda aqui para mim nos comentários. Você já vende 3 sessões, 4 sessões de despigmentação, mais o seu protocolo para o cliente, para ele pagar ali no cartão e você já ter o dinheiro no bolso e o compromisso de que ele vai voltar? É uma dica para vocês fazerem, tá? Outra dica, promoções sazonais. Você já pensou em fazer promoções em datas comemorativas? Por exemplo, pacote de verão. Remova o seu melasma, aí você faz no inverno, tá? Para o próximo verão. Ou faça o seu clareamento íntimo para o próximo verão. É uma promoção sazonal. Ou no próprio inverno, aproveite o inverno para tratar suas manchas, já que o cliente não fica tão exposto ao sol. Então, fazer essas promoções, esses pacotes são bem legais e são bem atrativos, tá? O cliente ele se interessa muito por essas novidades, por essas promoções também. Outra dica, programa de fidelidade. Se o seu cliente ele é fiel, ele está sempre com você, por que não oferecer para ele um benefício, um presente, um desconto? Por que não? É um programa de fidelidade que também funciona. E para finalizar as dicas, avaliações gratuitas. Por que não oferecer para o seu cliente uma avaliação gratuita geral? E aí ele vai marcar um horário com você, você vai avaliar o todo. A sobrancelha, o lábio, a pele, as mãos para ver se não tem melanose, o colo, avalia tudo e faz um pacotão para o seu cliente pagar ali à vista ou passar o cartão parcelado que seja para fechar com você. Então são dicas que às vezes são coisas simples, mas que às vezes a gente não para pensar. Alguma dessas dicas foi valiosa para você, que você não tinha pensado em fazer? Me conta aí nos comentários se foi interessante. Agora nós vamos falar sobre capacitação de cliente e a importância do marketing no seu negócio. E aqui também eu tenho algumas dicas bem legais. Eu sei que alguns de vocês já devem fazer, eu particularmente faço todas. Trouxe uma vivência minha para esse material. E se você não faz, eu tenho certeza que alguma delas vai servir para você também, ok? Primeiro, e muito simples e muito necessário, a criação de um Instagram profissional. Eu sei que para muitos de vocês vão falar assim, nossa, mas a pessoa trabalha com estética e não tem um Instagram. Tem muita gente que não tem Instagram profissional. E hoje, gente, o Instagram ele é a maior ferramenta de vendas que existe, tanto de produtos quanto de serviços. Se você não tem Instagram profissional, dificilmente você vai atrair clientes só no boca a boca. Porque hoje, até mesmo aquelas indicações que tinha antigamente, eu fiz com fulana. Até hoje, se a cliente te indicar para uma amiga dela, a amiga dela vai querer ver os seus trabalhos no Instagram. Não é assim, gente? A indicação boca a boca funciona muito, mas o Instagram ele precisa ser um portfólio do seu serviço. E não só do seu serviço, mas da sua autoridade, da sua comunicação com o seu cliente. Então, fica aqui a primeira estratégia. Segundo, anúncios online. Quem aqui já tem Instagram profissional, já posta conteúdo sempre, sabe que o Instagram, gente, ele tá difícil. Eu falo que tá muito difícil.
Às vezes o Instagram ele não entrega o seu conteúdo para as pessoas, para o seu cliente em potencial. E aí a gente precisa investir em anúncios pagos, não precisa ser um investimento absurdo, mas que você possa ter um alcance maior de pessoas e ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Então as pessoas precisam saber que você trabalha com esses protocolos. E os anúncios pagos são uma estratégia para você vender o seu peixe e alcançar pessoas ali na sua região e o seu público ideal. Hoje em dia, gente, é importante, é necessidade, é mais um investimento que o empreendedor, o empresário da área da beleza precisa fazer. Então, se você ainda não faz tráfego, já começa a olhar para esse lado, porque é algo que vai fazer total diferença no seu negócio, ok? Há algum tempo atrás, não lembro quanto tempo, eu tive uma aluna que ela falou para mim o seguinte: eu comprei a máquina e estou com dificuldade para atrair cliente, estou muito decepcionada. Ok, aí quando é assim eu peço o Instagram. Qual que é o seu Instagram profissional? E aí a pessoa manda, é um Instagram que não tem nada, não tem conteúdo nenhum, não tem antes e depois, não tem falando o que ela faz. Gente, como que o cliente vai adivinhar que você faz os protocolos e você não divulga? Não tem como. Não tem como vender se você não tem ali um Instagram profissional postando diariamente, não diariamente, que é difícil, né? Mas tendo conteúdo ali que seja uma vez por semana dos protocolos que você faz, tá? O cliente ele não vai bater na sua porta querendo tratamento sem nem saber quem você é, tá? Então, vocês precisam trabalhar essa questão do marketing, tanto no Instagram, ali orgânico, quanto os anúncios pagos. E uma ideia de conteúdo para trazer para o seu Instagram são conteúdos informativos e educativos. Não é só antes e depois, não é só foto de lábio, de micropigmentação, não. Hoje nós estamos na era da informação, as pessoas têm sede por informação. Quantos de vocês sentem uma dor na cabeça e você vai lá no doutor Google e digita lá, dor de cabeça na nuca ao lado direito, para você ter um relatório das possíveis doenças ou patologias que você pode ter. Isso é informação. Nós temos sede de informação. As pessoas querem saber o que é o laser, como o laser atua, quais são os cuidados que eu preciso ter, como a minha pele vai ficar depois do laser, meu pelo vai ficar branco, meu pelo vai cair, eu vou ficar sem pelo na sobrancelha. O seu cliente precisa saber de tudo isso. E aí você precisa vir com toda a sua autoridade, o seu blazer profissional e informar o seu cliente sobre isso. Anota, estamos na era da informação. Seu cliente precisa de informação do seu serviço, do seu protocolo e também de você. Os clientes, eles querem saber quem é Scarlett. Tem que ter foto sua lá no seu Instagram, tem que ter informação sua. Sabe aquele quem eu sou? Precisa estar lá estampado. As pessoas também querem saber quem é você. Quem é a pessoa por trás daqueles trabalhos maravilhosos postados no Instagram. Ok? Anotaram? Outra dica e insight, né? As redes sociais, como eu já falei no Instagram, são essenciais hoje, tá? Se você é uma pessoa, eu tenho vergonha, eu ainda... Começa a treinar. Só começa, sabe? Vai do jeito que você tá. Ninguém tá pronto nunca, gente. Ninguém tá pronto nunca. Vocês me verem aqui fazendo a live, nossa, esse cara fala super bem. Mas antes da live eu tô aqui, ó. Ai, meu Deus, meu coração pulsando. Se a gente vai dar ouvidos para o nosso lado negativo, a gente não consegue ver nossas qualidades. Então a gente nunca vai estar pronto, sabe? Começa a fazer seus stories, os seus vídeos, do jeito que você tá, com o celular que você tem, com o material que você tem. Só começa. E aí você vai melhorando durante o processo. E quando a gente fala de plataformas, a gente tem outras plataformas, como Facebook e TikTok também, que você pode aí promover os seus serviços estéticos. Outra dica para marketing, conteúdo visual para o seu Instagram. Você precisa ter ali alguns resultados de antes e depois, estudos de caso também, além dos materiais informativos, né? As pessoas gostam de ver esse resultado. Inclusive lá no nosso grupo de alunos, a gente está ali compartilhando resultado antes e depois, e aí um pega um resultado do outro. Posso usar?
na minha rede social, posso divulgar essa foto? Pode. E aí ele tem uma parceria. Porque às vezes você começa, você não tem nem material para divulgar, tá tudo bem. Eu também não tinha quando eu comecei, né? E quando você está nessa egrégora, inclusive vou falar sobre isso, tá? Quando você se conecta ao seu bando, as coisas ficam mais fáceis. Porque quando a gente está numa egrégora, a gente está num grupo, a tendência é esse grupo se apoiar. Porque todo mundo passou pelas mesmas fases, né? Pelo início, pelo meio, pelo faturamento alto, né? Então, estamos todos ali no mesmo barco. Vídeos de demonstração também são importantes. Como é gostoso, né? A gente vê removendo uma tatuagem, vocês gostam, né? Aparecendo ali o Eu amo remover tatuagem porque eu vou fazendo desenho. Eu não sou aquela que vou fazendo tudo pipocado, não. Eu vou seguindo o contorno como se eu estivesse desenhando. Inclusive, eu era ótima em desenho na escola. Sou muito boa para desenhar. Então, eu vou fazendo ali o contorno e é uma delícia de ver esse vídeo, né? Então, são vídeos estratégicos que vão chamar a atenção do seu futuro cliente. Então, poste vídeos também fazendo ali o procedimento, a remoção de melasma, o tratamento de onicomicose, isso desperta curiosidade. E agora, nós vamos falar sobre network e parceria. Eu quero que agora você abra a sua mente para isso. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Construindo relações profissionais. Nós, brasileiros, mulheres principalmente, nós temos uma visão assim de sempre ter um concorrente. Se passa uma mulher mais bonita que eu e eu tô do lado do meu marido, eu já olho meio assim, eu tenho ali eu estou em risco. Eu tenho ali uma concorrente à minha altura ou superior a mim em questão de beleza. Isso é meio que histórico, tá, gente? Essa questão da concorrência. Mas se a gente para de olhar o nosso parceiro de trabalho, nosso amigo de trabalho como um concorrente, a gente entende que ele pode ser um parceiro e somar forças, é muito mais fácil fluir, tá? E é uma dica para vocês mulheres, se unem, não vejam o outro como concorrente, tá? Porque às vezes no outro ali você tem uma oportunidade incrível e você tá fechando os olhos por causa de uma coisa superficial que às vezes está só aqui na sua cabeça, ok? Então, gente, é importante você estabelecer conexões profissionais. Quantos congressos eu fui ano passado de micropigmentação? Eu não trabalho com micropigmentação já há uns 6 anos, mais ou menos. Mas eu estou ali nos congressos, sabe por quê? No congresso eu me conecto com pessoas que estão com a visão de mentalidade de crescimento profissional. Elas estão com essa visão de estar junto numa egrégora, num bando que tem a mesma mentalidade. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para crescer profissionalmente. É nesse bando, é nessa egrégora que eu quero pertencer. Eu, Scarlett, a gente tem opções, a gente vai fazer as nossas escolhas. Mas se eu estou junto com essas pessoas, a tendência de eu crescer junto com elas é muito grande. Agora, se eu estou num grupo de pessoas que não está nem aí para a vida, é só beber, final de semana, festa, farra, pingo, foguete. Não é assim que a gente fala? Se você está nesse grupo, é ali que vocês pertencem. A questão profissional está de lado, né? Então, se conecte a pessoas que tenham o mesmo propósito, essa é a palavra. O mesmo propósito que você. Então, é importante sim participar de congressos, participar de eventos na sua cidade. Às vezes vai ter um evento de mulheres, um encontro de mulheres na sua cidade. Esteja ali, porque dali vai sair uma oportunidade. Vai ter um congresso no meu estado ou na minha... Participa, porque dali vai sair uma oportunidade. Então, dentre todos esses congressos que eu fui e que eu vou, eu tenho... Gente, por exemplo, no Go Lips, que teve ano passado, tá chegando, tá? Eu sou influencer Go Lips. Se você quer participar do maior congresso da América Latina, me manda um direct que eu vou te mandar as informações. Mas ano passado no Go Lips, eu fiz tanta amizade, eu fiz tanta parceria. E essas parcerias me abriram a oportunidade para palestrar. Então, eu já palestrei em Lavras. Ano que vem eu vou palestrar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Tudo isso através dessas egrégoras, desse network que a gente faz nesses eventos. Então saia da casa, da casinha, sabe? Saia do seu salão, da sua clínica, vai respirar outros ares, vai viajar,
vai se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Você vai ver o quanto você precisa melhorar. Essa é a palavra. Você se conecta com pessoas melhores, você fala, poxa, eu preciso melhorar. Todas as viagens que eu faço, eu volto com essa mentalidade. Como eu preciso melhorar? Porque eu vou sempre ser um copo vazio, onde cabe mais coisa, cabe mais conhecimento. Eu sempre vou ter coisas para aprender. Nunca se imagine como um copo cheio. Fala isso aqui esses dias, né? Se você é o copo cheio, não cabe mais nada. Se você é aquela pessoa que acha que você sabe tudo, eu sei tudo, eu sou não cabe nada. Mas se você é o copo vazio, quando você se conecta com pessoas melhores que você ou que estão ali no mesmo caminho que você, a tendência é que você cresça também. Então participe de reuniões, congressos, eventos, tudo que está relacionado com estética, com mulheres. Tempo está rendendo hoje, né? Hoje eu estou falante. Outra dica, parcerias. Falei para vocês que hoje eu fui fazer a unha e já estou fechando um laser day lá no salão, né? Parcerias com salão de beleza. Se você não trabalha com micropigmentação, vai lá na micropigmentadora e deixa seu cartão. É interessantíssimo para ela que você remova a micropigmentação para ela fazer a micro. Se você faz unha, vai lá, leva o seu cartão, olha, o Trato Unicome vai chover de cliente. Para de ficar focado somente ali. Ai, acordo, vou para o meu salão, vou para a minha clínica. Não, sai fora da caixa, sai fora da casa. Vai conhecer pessoas novas, vai fechar parceria, vai viver novos ares, tá? Colaboração em eventos, né? Que é organizar ou participar de eventos também, participar de workshops, entrar como patrocinador, tentar ter um momentinho ali no palco para falar do seu serviço. Isso é importante para que você cresça também profissionalmente, ok? Gente, agora sim, recapitulando aqui os pontos importantes antes de eu ler as mensagens de vocês e as dúvidas. Primeiro ponto importante, o Laser ND YAG é uma ferramenta, é uma máquina de fazer dinheiro. Repita para vocês quantas vezes for necessário. O Laser ND YAG é uma máquina de fazer dinheiro. O Laser ND YAG é uma máquina de fazer dinheiro. Devido à sua versatilidade, vários protocolos que eu posso fazer e devido à mudança de mentalidade das pessoas hoje. O brasileiro, ele busca por procedimentos estéticos e a tendência é isso aumentar muito, tá? Micropigmentação vocês já estão cansados de ouvir, né? Tem que remover a micro antiga para fazer a micro nova. Teve mudança aí na tendência. Então, para fazer o natural, tem que tirar aquele saturado, aquela micropigmentação marcada. É uma mudança de tendência e também a mudança na mentalidade do brasileiro. Então, a gente tem ali um leque de protocolos que o laser pode oferecer para os seus clientes. As estratégias de marketing e captação do cliente, trabalhe o seu Instagram, tá? O seu Instagram profissional. Traga conteúdos de valor para o seu cliente antes e depois, estudo de caso, conteúdo educativo, conteúdo sobre você. Isso aqui precisa acontecer, ok? Se não aconteceu até hoje, vai acontecer a partir de amanhã, tá bom? Depois eu quero que vocês me mandam aí, se conseguiram fazer. A importância do network, fechar parcerias com salões de beleza, estar nessa egrégora, nesse conjunto de pessoas que querem crescer profissionalmente junto com você. Fazendo essas estratégias e tendo essas ideias, isso vai fazer com que vocês, gente, faturem muito até o final do ano. Só essa questão das parcerias com salões de beleza, micropigmentadora e rede social vai fazer com que vocês aumentem muito o número de clientes de vocês. Saia fora da casa, tá? Pense fora da caixa, saia fora da casinha. Se precisar respirar novos ares, saia do seu salão, saia da sua cidade e vai respirar novos ares e conhecer pessoas novas, tá? No mais, um beijo, até semana que vem na nossa próxima live Segredos ND YAG às 19 horas.